Bom dia, amigos. Como eu faço a minha preparação? Bom, antes do mercado, eu entro no site do Sharketo. O que você vai encontrar aqui? Vai encontrar a exposição dos índices, S&P, NDX, Triple Q, SPY, que são ETFs, a exposição do VIX e de outros ativos. Além disso, a gente vai ter um inventário também para criptomoedas. Vamos ter também a análise dos fluxos sistemáticos, índices e ETFs, como eu falei para vocês, e também aquele famoso COT flows, ou seja, o fluxo do COT. Além disso, teremos sazonalidade para vários ativos, vários setores, sazonalidade para o VIX, como está movimentando a rotação do mercado, os cones de volatilidade, que seriam expectativas de máximo, expectativas de mínimo, a, o sorriso da volatilidade, ou seja, o vol e smile, zonas de dark pool também, e muito mais informações. Para as informações completas, sugiro que você entre no site do Sharkito. E qual a vantagem do Sharkito frente a outras plataformas? Para começo, o preço. Enquanto você vai pagar ali por algumas plataformas algo em torno de 99 a US$ 300 mensais, no Sharketo você tem assinatura nesse momento por €10 ao mês. Então, vamos lá fazer a preparação para o dia de hoje. Venho aqui no dashboard do Sharketo, vou inicialmente pegar as informações do S&P. A gente tem aqui no gráfico à direita como está a exposição gama total, a exposição delta, Vana, Sex, Vex, Tex e Vox. Temos aqui expectativa de máxima e mínima do dia, semanal e mensal. Distância para os principais pontos. O preço atual, onde está? O preço atual que estava em 7.785 nesse momento. A distância para o call wall, 12%, para o put wall, 0%, pico de gama, zero gama, zero vana, zero charme, zero volga, zero speed. Expectativa de máxima do VAX, expectativa de máxima do SEX. Além disso, a gente tem muitas outras informações aqui. Os centros de call wall, dos pontos principais de calls, os pontos de puts, os put walls. E aqui no centro do gráfico, a gente pode ver as exposições em si. Aqui eu tenho um gráfico de gama por exposição, tá? Ficamos aqui atento a esse tipo de análise, ao gama e ao delta. No caso aqui estamos vendo seis gregas: gama, vana, charme, delta, e eu posso configurar aqui para ver outras gregas. No caso, a gente vai ter o teta e o volga, tá? Para fazer a preparação, de fato, que eu utilizo a exposição total do S&P. Eu posso vir aqui nessa parte o window e selecionar a exposição total. Vou olhar o gama e o delta. Então, o que me sugere? Temos aqui exposições crescentes para níveis de calls do 7.800, 7.850, 7.900. Em contrapartida, para o nível de puts, 7.780, 7.755, 7.740 e 7.700. Isso para a exposição total. Mas, como nós estamos fazendo a preparação para entradas de day trade, vamos alterar essa janela para a exposição 0 DT. Aqui sim a gente terá as principais regiões para o dia, né? O próprio Sharketo já traz para a gente informações relevantes, que são onde está o preço spot, a expectativa de mínima, expectativa de máxima, call wall, put wall,
zero gama. Tudo está marcado aqui no gráfico. Para o delta, a gente vai ter informações semelhantes. Onde está o spot, onde está aqui como está o desenho do perfil, do profile. Isso é uma novidade, provavelmente vocês não veem em outras plataformas. E onde está o zero delta. O zero delta está definido aqui. Ok, então esse é o primeiro passo para a gente analisar, fazer uma preparação para o dia, olhando as regiões de pico de gama e as regiões de delta. Então, aqui a gente consegue ver o SPX. Vou mudar aqui o ticker para ver o NDX. Consigo o mesmo tipo de informação. E o interessante também é que a gente pode olhar a matriz total, a matriz para o dia, 0 DTE, para um dia à frente, por exemplo, para a semana, e posso também customizar isso. Eu quero ver dias específicos. Venho aqui em Custom e seleciono as datas que eu preciso ou quero analisar. Temos também o modo de visualização na vertical e na horizontal, tá? E posso sempre vir aqui e fazer uma preparação mais abrangente. Por exemplo, para os índices é preciso que a gente analise também o VIX, tá? O VIX é importante para que a gente tenha a contraparte, digamos assim. Se temos ali os índices, S&P e Nasdaq, eu quero saber também como está o VIX. Então, eu posso olhar o VIX e vou ter os mesmos parâmetros de análise. Delta, Gama, VAX, SEX, VEX, TEX, Fox. Expectativa de mínima e máxima do dia, semana e mês. Distância para os principais pontos. Além disso, podemos vir e conferir mais informações. O índice para o dia de hoje. O que que a gente tem? Teremos aqui informações relevantes sobre put call ratio, GTBR Summary. O que seria isso? Regiões de volatilidade, onde teremos aqui mais regiões de hedge do market maker. Vai ter GTBR mínimo e GTBR máximo. São regiões onde pode entrar estoque do market maker. Ou seja, seriam regiões de hedge do market maker. Pode haver uma pausa de quedas nesse GTBR mínimo e pode haver uma pausa da subida no GTBR máximo. Ah, um grande diferencial para outras plataformas. A gente vai ter um resumo do regime atual, sugestões do que esperar para a leitura do dia. Olhando aqui a exposição total, ele vai me trazer qual a leitura para o market maker, o que que a gente vai ter para o time, certo? Ah, como devemos ali trazer análises das operações para o dia. Efeitos específicos aqui, por exemplo, para a OPEX, na abertura e de acordo com a leitura do VIX. Muito além da exposição total, vamos aqui olhar a exposição 0DTE. Na aba à direita, nós temos aqui um resumo de várias gregas, delta e gama, que nós estamos olhando. Então, para no dia de hoje, nós temos gama positivo e delta positivo. A matriz total, exposição total, delta positivo, perdão, gama positivo e delta positivo. Vamos olhar para outras opções que o Shark dá. Exposição. O que que a gente vai ter na exposição? A gente tem aqui um perfil profile. É uma diferença do Shark. Você pode habilitar ou desabilitar essa leitura. E mais uma vez, o tipo de exposição horizontal ou vertical. Nós temos aqui a Gama, Vana, Vox e Sex. Cada leitura dessas gregas vão trazer aqui sugestões de operacional. Então, temos aqui para o dia de hoje
o S&P em gama positivo, com interesses em calls nessas regiões aqui, onde tem o eixo zero, e a gente vê exposições positivas, e interesses em puts nessas regiões, onde a gente vê exposição negativa. Temos outras informações, como, por exemplo, os specs. Aí precisas ter o conhecimento de como utilizar essas outras exposições, essas outras gregas, tá? Eu estou apenas mostrando para você como que fazer uma preparação. Então, sempre analisar a matriz total, a matriz do dia e, se possível, também alongar para a semana. A gente já tem um mapeamento de como o mercado está posicionando e dia após dia a gente olhar a confirmação ou reestruturação desse posicionamento. Temos aqui também, ah, muito importante, o heatmap. O heatmap ele vai trazer para a gente já aqui, no caso, para o dia, as principais zonas de calls e puts, o preço movimentando essa linha branca no gráfico, isso é o preço do spot, tá? E eu posso analisar outras gregas também. Posso olhar aqui o delta. Então, eu estou me atendo a apenas olhar o gama e o delta. A gente vê que o delta acaba que a maior concentração de delta para hoje é no 7.755. Já a exposição principal em gama para o dia de hoje está na região também dos 7.755. Bom, outras informações. A gente tem o GTBR. O GTBR aqui, expectativa de volatilidade, se ele der 0,90, a gente tem um resumo. Gama positivo, o total do gama, o total do delta e a curva ATM, como está, em 11,5%. Então, os GTBR estão marcados aqui. É importante que a gente pegue essas informações no fechamento de sexta-feira. Então, ele vai ser sempre recalculado em três momentos: na abertura, ao meio do dia e no fechamento do dia. Então, sempre vai ter a atualização dessas regiões, porque, enfim, o mercado é dinâmico. Então, outra grande diferença dessa plataforma para as outras é que ele realmente traz o recálculo constante de informações, atualização em tempo real. Para o fluxo em tempo real, realmente, quando os índices abrirem, o que que eu vou olhar? Eu venho aqui na aba Evolution, então eu vou ter uma série de informações pertinentes. Por exemplo, ATM, como está a evolução do ATM no dia de hoje, subindo. Ok, isso vai nos trazer um tipo de informação. O delta para o S&P. O delta está positivo, né? Essa é a movimentação do delta. E a movimentação do preço seria essa linha, esse pontilhado branco. Então, hoje, o S&P está correspondendo à movimentação do delta. Veja que tivemos aqui um delta caindo, né? E o preço acabou acompanhando. Então, essa é a melhor leitura possível que a gente pode ter quando o preço está acompanhando o delta. Nós temos aqui temos outras gregas, né? O VEX, o TEX, temos também os GEX, que é a exposição gama, então a gente consegue acompanhar a evolução de todas elas ao longo do dia. O VAX, o SEX e o Vox. Então, todas essas gregas vão te dar informações relevantes para você tomar suas decisões. Bom, podemos também personalizar tudo isso. Não preciso ter uma aba apenas olhando o regime, a exposição e o heatmap. Eu posso olhar quase tudo isso em tempo real. Por exemplo, temos aqui a configuração onde eu vou analisar em tempo real a exposição, as regiões de gama, as regiões de Vana, o heatmap, como está a evolução aqui do mercado, esse heatmap, no caso, em gama, a evolução do ATM e, claro, muito relevante olhar também
o DEX e o GEX. Então, a gente pode melhorar o zoom de acordo com a nossa necessidade e também fixar alguns ativos. Por exemplo, a gente estava falando de S&P. Então, eu vou pegar toda a leitura e mudar aqui para o S&P. Ó, o JAX do S&P, VAX do S&P, exposição gama, o heatmap do S&P, e aqui embaixo eu posso botar o heatmap. Além de olhar o JAX, posso olhar também o DEX. E as outras informações aqui à direita são a curva ATM, o delta e o gama. A evolução do ATM ao longo do dia, a evolução do delta ao longo do dia e a evolução do gama ao longo do dia. Então, é uma plataforma muito completa que traz para a gente tanto uma análise pré-mercado, como também uma movimentação das diversas gregas ao longo do dia. E isso é muito relevante para que a gente possa realmente confirmar a leitura durante o pregão. Caso eu tenha um plano, eu vou buscar, por exemplo, compras do S&P em determinada região de strike. O que que eu preciso ver no ATM, no JEX, no DEX, para que confirme essa leitura? Então, a leitura de compras que eu fiz no pré-mercado, apenas um exemplo, precisa ter uma confirmação nas gregas. E isso é a, todo o panorama de preparação para o mercado, analisar as gregas e, claro, durante o mercado eu também vou voltar a analisar essas gregas para definir se eu vou realmente entrar na operação para a qual eu fiz o plano de dia. Caso a leitura não seja confirmada, então vou ter que adaptar a minha leitura de acordo com o que está me sugerindo aqui no panorama em tempo real. Eu sugiro para vocês que venham assinar o Charqueto. Muito além de gama, de delta, o que que a gente vai ter? A gente tem um dashboard aqui para os futuros. Então, além do preço do spot, da estrutura do spot pré-mercado, do acompanhamento do spot em tempo real, e por spot eu falo SPX, o índice SPX, NDX, ETF, SPY e Triple Q, e spot do VIX. Então, muito além disso, eu venho aqui para ter os futuros em tempo real. Então, isso me traz a confirmação de que eu vou usar apenas o Sharketo no dia. Eu não preciso usar outras plataformas. Por exemplo, um TradingView. Não há necessidade de pegar as informações que aqui estão, plotar no NinjaTrader, plotar no MetaTrader ou plotar no TradingView. Tudo que a gente tem aqui é justamente spot e futuro para que a gente possa tomar as decisões olhando somente o charqueto. E aí a gente vai clicar na nossa plataforma. Então, por exemplo, olhando aqui a exposição 0 DTE do S&P, do Nasdaq, e eu vou colocar o VIX. O VIX eu vou olhar a exposição total. O que nós vamos ter? Né? Regiões de à direita do preço, regiões de interesse em calls, à esquerda do preço, regiões de puts. Nesse caso, para o S&P futuro. Aí eu vou ter mensurado também no gráfico um cone de volatilidade, pontos de CTAs e regiões também outras gregas, tá? Outras regiões de grega, por exemplo, zero Vana, zero Delta e zero Gama para o S&P futuro. Aqui, para o Nasdaq, a gente vai ter o mesmo tipo de leitura. Zero Vana, pontos dos CTAs, zero Delta e zero Gama. À direita do preço, teremos calls. À esquerda do preço, puts. Então, é uma plataforma bem completa que vai trazer para a gente exposição Gama, Delta, Vana, Vega, Theta,
expectativa de máxima, expectativa de mínima, ou seja, análise de volatilidade, o tempo real da evolução dessas gregas. Outro exemplo de informação fundamental é a análise dos fundos sistemáticos. E por aqui, o que que a gente entende como fundo sistemático? A gente tem três fundos sistemáticos. Deixa eu abrir para vocês. E são os CTAs, paridade de riscos e controle de volatilidade. Para essa semana, nós temos aqui a estimativa de uma movimentação em um cenário de venda, segundo cenário de venda e o terceiro cenário aqui lateral, com possibilidades de compras e algumas possibilidades de venda. Mas no conjunto a gente tem uma visão mais vendedora para esses fundos, tá? CTAs, paridade de risco e controle de volatilidade. Outros plus, outros aditivos que a plataforma traz. Análise de dados macro, tá? Evolução de dados macro sobre inflação, trabalho, juros, liquidez, crédito, fiscal, cross assets. Desculpa, são correlações entre ativos, sentimentos e fluxos, energia, ações e volatilidade, crescimento, análise sobre recessões, análise global e forex e também o mercado de construção de casas nos Estados Unidos. Sazonalidade. Também temos aqui bastante informações sobre sazonalidade. Por exemplo, o VIX encontra-se em um patamar onde ele está sendo comprimido e a sazonalidade histórica mostra que é não, perdão, um momento onde espera-se que o VIX ganhe forças. Até quando, né? Até a janela ali de novembro, em, perdão, até outubro. E outubro pode haver um pico do VIX e, consequentemente, uma queda do VIX até dezembro. Isso é a sazonalidade, não é uma expectativa frente ao que o mercado está nos mostrando, é apenas uma análise histórica. Além da sazonalidade do VIX, a gente vai ter também de setores do S&P, diversos setores do S&P. Análise da sazonalidade sobre os futuros. Por exemplo, o S&P encontra-se numa região de topo. Qual é a expectativa da sazonalidade? É uma renovação de fundo, uma continuidade de alta? Quais são ali os períodos onde a gente pode ter movimentos ascendentes e descendentes do preço, de acordo com essa análise histórica? Não só para o S&P, mas também para o Nasdaq, tá? Para o Dow Jones, Russell 2000, Nikkei, FTSE, Eurostoxx e o índice da China, Hang Seng. É uma plataforma muito completa que traz muito além de análise de gama, tá? Temos também outras informações sobre ações e ETFs, mas isso eu vou trazer para vocês em um próximo vídeo. Então, espero que vocês conheçam a plataforma e utilizem ela para suas decisões baseadas no Delta Hedge do Market Maker, tá? É uma plataforma com bastante solidez e o diferencial dela, como eu disse, é atualização em tempo real, além de permitir que a gente faça um excelente pré-mercado. Fiquem com Deus, uma ótima semana.